Olá pessoal, vamos resolver aqui mais uma questão de funções vetoriais, capítulo 13, tópico 13.2, questão 5. Então a questão pede, com relação a essa equação vetorial aqui, cujo vetor posição é seno de ti mais 2 cosseno de tj, pede para esboçar o gráfico da curva plana com essa equação vetorial dada. Então, para facilitar a construção desse gráfico, dessa curva, a gente sabe que x, as equações paramétricas aqui dessa função vetorial é x igual a seno de t e y igual a 2 cosseno de t. Sabemos também que seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t é igual a 1. Então, a gente pode aqui se utilizar dessa expressão, que é a identidade trigonométrica, para fazer essas substituições aqui. A gente já sabe que o seno de t é x, e podemos aqui isolar o cosseno para descobrir quem é o y. Então, nesse caso, isolando aqui o y, aliás, isolando o cosseno, temos que cosseno de t vai ser y sobre 2. Com isso, a gente pode substituir na expressão. Então, a gente vai ficar com, substituindo na identidade trigonométrica, vamos ficar com x ao quadrado mais y sobre 2 ao quadrado igual a 1. Ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 4 igual a 1. E essa equação aqui, pessoal, é a equação de uma elipse. Neste caso, a gente sabe que a equação geral da elipse é x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Nesse caso aqui, nós temos x0 e y0 iguais a 0. Então, essa elipse ela está centrada na origem. E os eixos aqui, nesse caso, são... Aqui nesse caso temos aqui 1, então a ao quadrado é igual a 1, portanto eu tenho aqui a igual a 1, e tenho b ao quadrado aqui igual a 4, portanto o b é igual a mais ou menos 2, né? O a também, mais ou menos 1. O que é que isso significa? Que a curva, ela está aqui. Então, aqui nesse caso, o eixo maior é o eixo y, mais 2 menos 2, está ao longo do eixo y, e o eixo menor está ao longo do eixo x. 1 menos 1. Portanto, essa é a nossa curva referente a essa equação vetorial dada. Eixo y e aqui o nosso eixo x. Bom, então na letra B ele pede para encontrar R'. R' que no caso é a velocidade nessa função vetorial. Então, como a gente sabe que
R de t, eu vou escrever assim, em forma de vetor, é igual a seno de t 2 cosseno de t, derivando aqui o vetor posição, r' de t, que é a nossa velocidade, é a equação vetorial da velocidade. Isso vai nos dar cosseno de t e menos 2 seno de t. Só que ele quer para a gente depois esboçar, né, o vetor posição e o vetor tangente para t igual a π sobre 4. Então, nesse caso, é só a gente substituir. Nesse caso, vamos logo calcular aqui, R' de π sobre 4 vai nos dar cosseno de π sobre 4 menos 2 seno de π sobre 4. Ou seja, aqui a gente vai ter o vetor raiz de 2 sobre 2 e, nesse caso aqui, a gente vai ter menos 2 vezes raiz de 2 sobre 2. E, portanto, a gente tem esse vetor aqui, raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2. Daqui a pouco a gente esboça ele ao longo da curva. E vamos esboçar também R de π sobre 4, ou seja, a posição da partícula, digamos assim, ao longo desse movimento com inclinação de π sobre 4. Então aqui temos seno de π sobre 4, 2 vezes o cosseno de π sobre 4. Então aqui a gente vai ter raiz de 2 sobre 2 e 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Ou seja, temos o vetor raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2. Agora vamos mostrar esses vetores. Então temos aqui, passei o gráfico para cá, mais bonitinho. Temos aqui o vetor posição, raiz de 2 sobre 2 e 2. Então, com inclinação de 45 graus, ele está exatamente aqui, nesse ponto. Nesse ponto aqui da elipse. Aqui as coordenadas do vetor estão exatamente no ponto raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2. E o vetor referente à velocidade, ele está aqui nessa outra direção. Tá. Só que a gente sabe que a gente quer o vetor, esse vetor aqui, R', que está aqui em raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2, a gente tem que trazê-lo para cá, para esse ponto aqui. Então, para isso, o que a gente faz? Basta somarmos, né? A gente vai pegar aqui essa origem e trazer para cá, assim como também sua extremidade, a gente tem que trazê-lo aqui para cima. Então, como é que a gente faz isso? Basta pegar os pontos, né? E somar
à extremidade do vetor posição, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2. Então aqui basta a gente somar com raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2. A origem desse vetor aqui, do vetor R', né? Se a gente somar com raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2, a gente está trazendo exatamente para cá, né? A origem do vetor. Então, e a extremidade, nesse caso, vai ser raiz de 2 sobre 2 com raiz de 2 sobre 2. Temos duas vezes raiz de 2 sobre 2 e vai nos dar raiz de 2. Então, temos aqui raiz de 2 e menos raiz de 2 com mais raiz de 2, 0. Então, isso significa que esse vetor ele vem para cá. É um representante, né? Mas que faz mais sentido. E com isso a gente pode apagar inclusive esse outro vetor aqui. Pronto, então a gente percebe então nesse caso, né, o movimento. Nesse caso aqui, se fosse uma partícula, né, o vetor R', que é o vetor velocidade, está nos mostrando qual é o direcionamento dessa partícula, em que direção ela está se locomovendo ao longo aqui da elipse. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço e até a próxima.